Muito obrigado. Eu quero começar por agradecer ao professor João Pedro Marchante ter-me convidado para participar neste colóquio e dizer que o faço com enorme gosto. Não conhecia o Sr. Conselheiro Souto Moura, é uma grande honra estar numa mesa presidida por si e o meu gosto é acrescido pelo facto de partilhar este palco modesto com a professora Maria Lúcia Amaral, que foi a minha professora de Direito Constitucional, é uma pessoa que exerceu sobre mim uma enorme influência intelectual. Obviamente isto conta não para o currículo, mas para o cadastro dela, mas do meu ponto de vista para mim é sempre especial quando um aluno, e quem parte se considera discípulo, tem a oportunidade de, no seu percurso académico, poder chegar à posição de partilhar o palco e ser interlocutor oficial de uma antiga professora. É um grande gosto poder fazê-lo e tenho por ela uma grande ternura e tenho também a sorte de poder contar com pelo menos mais um professor meu aqui na audiência, o professor António Espanha, e como numa parte inicial da minha apresentação eu vou fazer algumas alusões de natureza histórica ou jurídica, a presença dele não deixa também de me intimidar, porque é um homem extraordinariamente culto e que tenho algum receio de cometer aqui algum erro. Este colóquio, devo dizer-vos, é um colóquio que não podia ser mais oportuno e até um exercício de coragem intelectual, e esta é uma palavra de apreço que eu tenho pelo professor João Pedro Marchante, por uma razão muito simples, é que o professor João Pedro Marchante pertence a um conjunto minoritário de académicos, dos quais talvez o maior protagonista no atual estado do debate jurídico português é o professor José Lamé, que está aqui na primeira fila, que tem feito um grande esforço para confrontar o pensamento jurídico contemporâneo e, em particular, a metodologia jurídica com o seu desconforto ancestral em relação ao princípio democrático. E este é um debate muito importante. A metodologia jurídica ocidental, e em particular do pós-guerra, vive muito desconfortavelmente com o princípio democrático e com a ideia de legitimidade democrática. Bom, e não é, para quem tem alguma cultura histórica ou jurídica, não é difícil perceber porquê. Na verdade, nós podemos fazer uma análise histórica com graus de profundidade acrescidos. Se procurarmos no passado remoto, nós chegamos à conclusão que a classe dos juristas é uma classe profissional com pergaminhos antigos, com uma notável continuidade histórica e cuja origem, enfim, na medida em que a procura das origens seja um exercício historiograficamente credível, e eu sou um pouco cético em relação a isso, mas cujas origens se podem eventualmente encontrar na institucionalização das faculdades de Direito no quadro das universidades medievais, em particular da Itália setentrional e da Itália média. A formação de juristas que acorriam a estas universidades não para estudarem direitos locais, não seguramente para estudarem direitos democráticos, nem tal conceito faria sentido na Baixa Idade Média, mas para estudarem um direito chamado comum, direito esse que era destilado por professores de direito e grandes juristas, pessoas como Acúrcio, da Escola dos Glosadores, Bartolo, da Escola dos Comentadores, aquilo que se veio a chamar mais tarde o modo italiano de estudar o direito, mos italicus iura docendi, e o que eles vinham estudar era este direito comum que destilavam de uma compilação de textos jurídicos romanos, decretada ou elaborada sob a autoridade do imperador bizantino e, portanto, uma realidade política e cultural estranha à da Itália daquela época e da Europa cristã católica, vinham destilá-los nos textos do Corpus Iuris Civilis e destilavam-nos não porque esses textos fossem decretos de uma autoridade política, porque eles fossem lei no sentido moderno do termo, mas porque eles eram, do ponto de vista deles, instrumentos privilegiados de acesso a um direito natural, a um direito não escrito, a um direito que se podia revelar, mas que não se podia articular definitivamente, não se podia decretar. O que se dizia na época é que aquele direito era um direito que era válido, não ex ratione imperii, não por força do império, mas sim ex imperio ratione. E, portanto, a classe profissional dos juristas, os especialistas em direito, é uma classe que cresce na civilização ocidental à margem dos processos políticos de produção do direito. E o primeiro grande adversário da classe dos juristas é o príncipe no processo que ocupa a fase final do antigo regime de centralização do poder do Estado, que vem substituir ao esquema tradicional das fontes, entre as quais este direito comum, contido no Corpus Iuris Civilis, vem substituí-lo pela lei, pela ideia de que o direito é decretado por uma autoridade. Um dos grandes clássicos desta revolução jurídica é o famoso texto de Thomas Hobbes, o diálogo entre, eu agora não me lembro exatamente do texto, mas é um diálogo entre um jurisprudente, categoria que era, do ponto de vista do Hobbes e de todos os filósofos políticos primo-modernos, era uma figura horrorosa, o jurisprudente era o grande inimigo
do filósofo e do legislador. O desconforto dos juristas com a legitimidade democrática começa aqui. Há um desconforto dos juristas em relação à lei, como fonte do direito paradigmática da civilização ocidental moderna e não da civilização ocidental medieval, de que os juristas eram portadores e curadores. Numa segunda fase, o desconforto dos juristas com a lei surge com a grande, do meu ponto de vista, eu escrevi algumas coisas academicamente sobre isso, os juristas foram, no processo de modernização política e de institucionalização do Estado, gradualmente marginalizados. Isto é uma coisa muito simples de demonstrar. Se nós olharmos para o índice de um grande tratado de História do Pensamento Jurídico, traduzido para português pelo professor António Espanha, que é o livro do Viácar, que talvez ainda hoje a melhor história do pensamento jurídico, sobretudo numa perspectiva de direito privado e não de direito público. Direito público será já o clássico do Stolleis, mas de direito privado nós vemos que os grandes protagonistas do direito medieval são juristas, são pessoas formadas em faculdades de direito, que ensinavam em faculdades de direito, jurisprudentes, escola dos glosadores, escola dos comentadores, e os grandes protagonistas da era moderna são filósofos, são humanistas, são pessoas que ou não estudavam na universidade ou estudavam apenas nas artes liberais, o trivium, o quadrivium, nunca tinham estado nas faculdades de direito e que eram críticos ferozes dos juristas. Pessoas como Grocio, Altúcius, Pufendorf, em Inglaterra, como é evidente, Thomas Hobbes e mais tarde Jeremy Bentham, culminando com o Kant. Pessoas que não estudavam nas faculdades de direito. E os juristas restauram ou reconfiguram uma parte importante do seu estatuto, da sua autoridade social, no período imediatamente seguinte com o nascimento da Escola Histórica Alemã. E a Escola Histórica Alemã procura uma legitimação moderna no povo da autoridade dos juristas, do Professorenrecht, do Juristenrecht, mas uma autoridade que é desligada da autoridade da lei, da autoridade política. E o culminar deste processo, obviamente, é a ideia de que o Código Civil, embora seja formalmente uma lei, ele é materialmente o destilar do labor dos cientistas dos direitos, já não jurisprudentes. O professor José Lamy falou disto esta manhã. Esta segunda fase é uma fase de reconstrução do pensamento jurídico, não como um saber prudencial de matriz aristotélica, mas sim como um saber científico que encontra, em particular, na geometria e nas ciências da natureza da primo-modernidade, o seu paradigma epistemológico, e esta é a tentativa de reconstrução do poder social dos juristas e culmina nos grandes códigos civis como obras de professores de direito. E a terceira fase é o pós-Segunda Guerra Mundial, com a ideia que os juristas e grandes metodólogos do direito tiveram grande êxito em afirmar de que uma boa parte dos horrores da guerra e do nacionalsocialismo se deveram ao excesso de positivismo e à cumplicidade dos juristas em relação ao poder constituído e, portanto, uma metodologia jurídica renovada tinha que recuperar a centralidade dos valores no pensamento jurídico. Os grandes protagonistas destas três fases do pensamento jurídico foram sempre juristas e sempre juristas que viveram com elevado grau de desconforto em relação à legalidade democrática e, por isso, tendo reservas em relação a uma parte daquilo que foi dito esta manhã em algumas das exposições quanto às possibilidades de uma metodologia jurídica e de um pensamento jurídico estritamente legalista, isto é, que encontra na lei um parâmetro ou um fundamento suficiente para a generalidade das decisões que cabem ao juiz, mas em relação ao pensamento legalista mais moderado, eu penso que este colóquio é uma oportunidade única para nós fazermos esse exercício de reconciliação. Agora, o que eu vou fazer hoje é um pouco diferente disto. Isto porquê? Porque eu não vou falar sobre as relações entre lei ordinária, a lei gerada pelo processo político democrático e a decisão judicial. Eu vou falar sobre uma categoria que, a meu ver, é singular e inteiramente distinta da categoria da legalidade, da subordinação ou da vinculação do juiz à lei. E essa é a categoria da constitucionalidade. E vou aqui articular uma tese que é uma tese fácil de enunciar, mas que suponho causará a esta audiência uma enorme perplexidade. E a tese que eu vou defender, ou que procurarei defender na medida do tempo que me é atribuído, porque obviamente esta tese levanta um conjunto de questões que eu não terei tempo de abordar e para as quais talvez não estivesse intelectualmente preparado para abordar de uma forma suficiente. A tese que eu vou aqui defender é de que o princípio da constitucionalidade é um princípio inteiramente distinto do princípio da legalidade. A força jurídica da Constituição não é a força jurídica de uma lei de valor reforçado. O direito constitucional não é a lei constitucional. Na verdade, a legalidade constitucional é uma propriedade acidental e não essencial da cultura
da constitucionalidade. Não é indispensável que o direito constitucional seja um direito legal. Isto é, o constitucionalismo não reclama, não torna necessária, embora na tradição europeia continental essa seja uma característica recorrente e muito importante, mas não reclama sequer necessariamente a forma legal, designadamente com os atributos de um texto escrito, articulado e sujeito a um procedimento de revisão reforçado ou qualificado. Suponho que isto vos causa alguma perplexidade. A ideia que foi de resto defendida esta manhã é a ideia de que a Constituição tem a força jurídica que é própria da vontade política qualificada, que é a vontade do legislador constituinte que lhe subjaz. Tal como a lei democrática, a lei ordinária, viola o juiz, porque essa lei tem subjacente os decretos de uma autoridade política que o juiz não pode reclamar, é por força dessa legitimidade política daqueles que representam o povo que a lei tem essa força vinculativa e seria uma violação flagrante do princípio democrático se o juiz pudesse preferir o seu sentido de justiça. Para usar as palavras de João Pedro Marchante esta manhã, foram muito oportunas, numa civilização que confronta a rivalidade de interpretações do absoluto ou a relatividade de juízos de valor, seria uma arrogância e politicamente ilegítimo ao juiz preferir o seu sentido de justiça àquele que a autoridade democrática achou por bem verter na lei escrita. E a ideia de que o princípio da constitucionalidade é uma extensão desta cultura de legalidade. O poder constituinte é um poder político qualificado, com uma legitimidade acrescida e, portanto, decreta aquilo que limita ou condiciona a própria atividade da generalidade dos poderes constituídos, em particular aquele poder constituído que na arquitetura do Estado de Direito cabe decretar a generalidade das opções da vida coletiva, que é obviamente o poder político democrático que se expressa essencialmente através da lei ordinária. Ora, o que eu vou aqui dizer é que não é assim. O princípio da constitucionalidade é um princípio radicalmente diverso do princípio da legalidade, não é um princípio de legalidade reforçada. E eu, para tornar esta tese menos implausível do que eventualmente parecerá a muitos de vós, vou começar por tentar explorar a forma como a ideia de constitucionalidade como legalidade reforçada gera vários paradoxos, muitos deles conhecidos do pensamento constitucional, pelo menos desde o século XVIII, e que são paradoxos que a ideia de legalidade constitucional e de uma vontade política suprema subjacente a essa legalidade constitucional torna de impossível resolução. Bom, o primeiro paradoxo é conhecido, é o paradoxo intergeracional. Se o povo, na sua encarnação constituinte, enquanto vontade política máxima, tudo pode, como é que é possível que a Constituição tenha a vocação de vincular as gerações futuras? É um paradoxo conhecido, todos vocês estão familiarizados com isto. É muito difícil resolver este paradoxo de uma perspectiva de legalidade constitucional, mas digam-me, bom, mas há uma forma, e essa forma é a da possibilidade de rever a Constituição. Sucede que o poder de rever a Constituição é uma garantia da Constituição. É a forma como a Constituição, como lei, ao contrário da lei ordinária, que tem uma vocação de vigência duradoura, garante a sua continuidade perante a inevitável ou inexorável intertemporalidade dos factos políticos. Como é que a Constituição pode perdurar quando a política é necessariamente intertemporal, ela muda com o passar do tempo? É através de um instrumento de garantia que é a possibilidade da sua revisão, da sua adaptação. Mas este poder é sempre um poder necessariamente limitado, sob pena de ele poder ser usado, não para garantir a Constituição, mas para a subverter. O exemplo que o Carlos Schmitt está na Fairfax Unseler é um exemplo que eu acho especialmente delicioso. Ele diz o seguinte, isto a propósito de uma distinção muito importante no pensamento dele entre Constituição, que ele diz que é por natureza irrevisível, e lei constitucional ou preceito constitucional, que ele diz que é revisível pelo poder de revisão enquanto garantia da ordem constitucional. Diz o Carlos Schmitt, seria impensável que a Constituição de Weimar, à qual ele se reportava, que a Constituição de Weimar possa ser revista pelo poder de revisão constitucional instituído pela própria Constituição, de forma a que ela deixe de ser uma democracia, como ele chamava, de resto pejorativamente, deixar de ser uma democracia burguesa e passar a ser uma república de sovietes. Dizia, isto não pode ser. Portanto, este é o segundo paradoxo, é o paradoxo da revisão constitucional. É que aquele instrumento que permite rever as opções que uma geração entendeu por bem, fixar e com elas vincular as gerações futuras, é um instrumento que não pode deixar de ser limitado sob pena de se gerar este paradoxo de que fala o Carlos Schmitt, o paradoxo da revisão. Bom, terceiro problema, de que também falou o Carlos Schmitt e falaram outros teóricos da Constituição, aquilo que eu vou chamar o paradoxo maioritário, é que diz o seguinte,
Rever a Constituição exige, apesar das limitações de que já falei, que são elas mesmas paradoxais, exige uma vontade política qualificada em relação ao processo político ordinário. De facto, é assim. Com maiores ou menores restrições, a rigidez é obviamente uma variável contínua. Com maior ou menor rigidez, a revisão de uma Constituição implica uma vontade política do ponto de vista aritmético mais exigente do que a vontade política necessária para aprovar a legislação ordinária. Sucede que a vontade política do ponto de vista aritmético ou estatístico necessária para aprovar uma Constituição numa Assembleia Constituinte, ela mesma não é uma vontade qualificada. As Constituições aprovam-se geralmente quando o processo de elaboração da Constituição ou o processo constituinte é um processo convencionalmente democrático, porque muitas vezes não é, na história dos momentos constituintes bem o sabemos, mas quando ela é aprovada por uma Assembleia Constituinte, ela é geralmente aprovada por uma maioria absoluta de deputados eleitos à Assembleia Constituinte. Isto gera, então, o problema maioritário, é que a revisão da Constituição exige uma vontade política, do ponto de vista aritmético, do ponto de vista dos números, uma vontade política reforçada em relação ao próprio exercício do poder constituinte. Este é um terceiro paradoxo. Quarto paradoxo é o paradoxo que eu vou chamar o paradoxo democrático. E o paradoxo é o seguinte: se uma geração decide, por maioria absoluta, decretar uma Constituição que só pode ser revista por uma maioria qualificada no futuro, significa que as gerações subsequentes, na medida em que nelas exista dissenso político, mas em que aqueles que dissentem das opções consagradas na Constituição não as podem rever senão pela maioria qualificada que é indispensável para a revisão da Constituição, são literalmente governadas pela minoria, por uma minoria que é suficiente para bloquear o processo de revisão constitucional. Eu chamarei isto o processo democrático. E o último paradoxo, que é do meu ponto de vista o mais importante, é o paradoxo ideológico. O paradoxo ideológico é o seguinte: quem entenda que a propriedade essencial da categoria da constitucionalidade, enquanto categoria essencial do constitucionalismo, é a forma escrita e o processo reforçado de revisão da Constituição, entenderá, por exemplo, que Portugal, Estado de Direito Democrático, encontra-se na companhia não invejável da República Popular da China ou da Federação Russa, que são Estados dotados de Constituição escrita que só podem ser revistos por processos qualificados. E não se encontra, por exemplo, na companhia, que é afinal aquela que é explorada nas aulas iniciais de Direito Constitucional, quando se fala nas três grandes tradições do constitucionalismo, a inglesa, a americana e a europeia continental, que na sua encarnação originária é francesa, não estará na companhia, por exemplo, do Reino Unido. Reino Unido, que tem uma Constituição não escrita, Constituição flexível. E quem entenda que uma Constituição flexível é uma Constituição que pode ser modificada sem restrições pelo poder legislativo ordinário, entenderá o que é ainda mais absurdo, que o Parlamento do Reino Unido pode decidir amanhã transferir a soberania para um banco de investimento, ou que poderá, outro exemplo absurdo, transformar o Reino Unido num Estado autoritário. Estes paradoxos, é evidente que eu não pretendo aqui resolvê-los. O meu ponto é exatamente o que eles têm que ser, usando uma linguagem wittgensteiniana, dissolvidos. Estes paradoxos só existem enquanto nós não formos capazes de pensar o princípio da constitucionalidade como um princípio radicalmente distinto, um outro em relação ao princípio da legalidade, enquanto nós não emanciparmos o direito constitucional do direito legislativo ordinário, enquanto nós não distinguirmos aquilo que é matéria de Constituição daquilo que é matéria de direito ordinário. Por outras palavras, enquanto nós não percebermos o real alcance das palavras do Chief Justice Marshall do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, quando em 1803 esse tribunal reclamou o poder de recusar a aplicação de uma norma legal com fundamento em constitucionalidade, e ele disse nessa decisão: "We must never forget that it is a constitution that we are expounding." E ele quis dizer com isto: "It's not a statute." Isto não é uma lei como as outras, é uma coisa diferente. É diferente do direito legislado. Ora bem, é evidente que, infelizmente, no pensamento jurídico-constitucional americano contemporâneo, esta verdade profunda foi em larga medida esquecida por força da afirmação do que se chama originalismo. Ora bem, qual é o problema desta concepção da constitucionalidade como uma extensão ao reforço da legalidade? Bom, ela desde logo começa por um equívoco extremamente profundo, é um equívoco metafísico. E eu aqui discordo, diria que radicalmente do ponto de vista intelectual, é claro, e dentro das regras civilizadas do debate académico do professor João Pedro Marchante. É a ideia de que a autoridade da Constituição resulta do facto da Constituição ser
um exercício do poder político supremo, que é o poder político do povo. A autoridade da Constituição e a sua força jurídica reconduz à vontade política do povo, ela reconduz à vontade política da comunidade popular. Ora, isto é verdade e ao mesmo tempo não é verdade. E não é verdade porquê? Porque, ao contrário do que muitas vezes pode parecer quando se invoca a categoria do povo no discurso constitucional, o povo não é uma substância. Há aqui um equívoco ontológico. E é muito fácil demonstrar isto, penso eu. E é fácil demonstrar isto da seguinte forma. Olhemos para as interpretações radicalmente diversas de vontade popular na história do pensamento jurídico ou político moderno. Isto é, a forma como o povo e a sua autoridade suprema foram invocadas por discursos ideológicos radicalmente distintos e irreconciliáveis. Vou dar alguns exemplos. Há uma concepção carismática de povo, que é justamente a concepção de alguém como Carl Schmitt, que diz o povo não tem nada a ver com parlamentos com representação popular. Há bocado, em conversa com o professor José Lamé, que estávamos a falar sobre isto, o Schmitt distingue Vertreten, representação parlamentar, a representação do deputado, Repräsentation. Ele diz, o povo manifesta-se através, ele diz, sempre foi assim historicamente, através da aclamação. E a encarnação moderna da aclamação é a opinião pública. Diz então o Schmitt que nós temos povo verdadeiramente, não nos parlamentos, onde há umas pessoas que pertencem às elites e que discutem, essas instituições são liberais. Nós temos povo quando temos um projeto político, muitas vezes encarnado num líder, e obviamente começam já a perceber as implicações históricas desta linha de raciocínio, projeto político esse que é aclamado pelas massas. Isto, diz o Schmitt, é legitimidade democrática. É uma concepção carismática de povo. Quando há um líder com um projeto político e essa vontade política é uma vontade política que é encarnada pela massa, a massa aclama esse líder, aí está a manifestação do povo. Segunda concepção do povo, a concepção marxista, que diz o povo também não são parlamentos, gente que fala, que pertencem às elites e estão condicionadas pelos seus interesses. Esses são os representantes de classes historicamente ultrapassadas. Povo é aquela classe que, no processo de desalienação ou de emancipação do homem, tem, naquele momento histórico, o papel de emancipar o género humano e falo através de uma vanguarda política. Povo é a classe social que, tomando consciência da sua posição de oprimido, desempenha a sua função histórica de emancipação de todo o género humano. E esse povo manifesta-se através do diretório político que é o Partido Vanguarda. Esta é uma concepção marxista de legitimidade popular. O povo não são os burgueses, muito menos os aristocratas. O povo são os proletários e aqueles que têm o papel histórico de, através de uma vanguarda revolucionária, os representar. Terceira concepção de povo é populista, por exemplo, do movimento Occupy, ou em parte da Primavera Árabe. Povo, e o grande intelectual desta tradição é alguém como Georges Sorel, o povo são os movimentos sociais, são os protestos de rua, todas as manifestações inorgânicas de descontentamento e afirmação de um processo político alternativo. O povo está nos movimentos sociais difusos. Esta é uma concepção, hoje diríamos, populista, de vontade popular. E, finalmente, neste quadro, há uma concepção liberal de povo. E essa concepção liberal de povo é a ideia do povo como conjunto de indivíduos livres e iguais que vivem sob um sistema de leis de que eles são, em última análise, autores. Agora, reparem no seguinte, indivíduos livres e iguais não são criaturas que se encontrem com grande facilidade. Isto é um exercício de construção. Quando nós falamos de indivíduos livres e iguais e invocamos os grandes mecanismos de representação do pensamento liberal, o contrato social, a vontade geral, a posição original, a situação ideal de algo, tudo isto são interpretações do que é o povo enquanto conjunto de indivíduos livres e iguais. O que é que isto significa? Que o conceito de povo não é um conceito empírico. O conceito de povo não é um conceito substancial. A ideia do povo como substancialismo, como realidade, é uma forma de reificação, é um erro de categoria. O povo é um conceito essencialmente contestado que tem que ser interpretado. E essa interpretação é sempre, ineliminavelmente, um ato político. E, por isso, o povo da democracia liberal, o povo do constitucionalismo, é sempre um povo de acordo com determinadas premissas. Esse é o ponto de partida que aqui é fundamental. Isto tem enormes implicações. E tem implicações porquê? Porque este povo, conjunto de indivíduos livres e iguais, é um povo que, por definição, é incapaz de agir. Se quisermos usar categorias civilísticas, coisas de que geralmente os publicistas, e com boas razões, fogem a 7 pés, nós diríamos que o povo padece de uma incapacidade congénita de exercício. Ele tem sempre de ser representado. O Rousseau não tem razão nenhuma. Tinha razão o C.S. quando diz... O Rousseau afirmou que o povo
o soberano, a soberania nunca se pode representar. E o CIS diz o contrário, a soberania só se pode representar, não há outra alternativa. Aquele que reclama o poder constituinte e diz eu sou aquele que fala em nome do povo, representa sempre um ideal regulador, que é um ideal regulador que não é suscetível de ser empiricamente corroborado ou empiricamente verificado. O que significa que a legitimidade do poder constituinte é sempre uma legitimidade condicionada. O poder constituinte é um poder muito mais fraco do que o poder legislativo democrático, porque ele é um poder que não se legitima pelas eleições, ele legitima-se por esta representação. Mesmo quando há eleições para uma Assembleia Constituinte, a legitimidade do ato constituinte não é essencialmente a legitimidade do ato eleitoral que lhe subjaz. Essa é apenas uma de muitas formas possíveis, talvez a forma que, do ponto de vista das suas consequências, é a forma mais virtuosa de estabelecer as condições para que o poder constituinte seja exercido através daquele que radicalmente representa o povo sempre numa interpretação que é rival de outras representações ou fórmulas de legitimidade. Isto significa que o legislador constituinte não é legislador nenhum, é um poder constituinte e tem sempre um mandato vinculado. E eu daqui retiro, parte do princípio que já me estou a estender bastante e vou tentar terminar, retiro o seguinte, 5 minutos, muito obrigado, retiro o seguinte, que o mandato do poder constituinte é vinculado e ele é vinculado de uma forma complexa. Numa Constituição, e aqui falo da Constituição do povo democrático ou liberal, a Constituição do constitucionalismo, a Constituição de uma comunidade de indivíduos livres e iguais, nós encontramos 3 estratos. O primeiro estrato é aquele estrato que foi perenemente apreendido e formulado no artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O povo da democracia liberal, isto é, o povo naquela interpretação que é sempre um ato político que a tradição constitucional, a tradição democrática ou liberal que lhe dá, é sempre, por definição, um povo que quer a consagração de direitos fundamentais e a separação de poderes. Qualquer poder constituinte que estabeleça uma Constituição sem este conteúdo material, por definição, já não está a cumprir o mandato que lhe é atribuído pelo povo, bem se entenda, povo sempre interpretado de uma certa forma. Porque, por definição, o povo da democracia liberal é um povo que, primeiro, por ser um povo de indivíduos livres e iguais, não admite que os poderes constituídos decretem o seu percurso de vida, lhe fixem o horizonte da sua felicidade, mas apenas que lhe garanta aqueles direitos de que depende o desenvolvimento da sua personalidade e a afirmação da sua felicidade individual de acordo com os seus critérios e de acordo com a sua vida pessoal. E, por outro lado, é um poder constituinte que estabelece poderes constituídos separados, precisamente para evitar a usurpação da soberania que cabe ao povo e ao povo apenas. E, obviamente, que em condições de dissenso político, designadamente quanto ao alcance e ao peso relativo dos direitos fundamentais, essa Constituição, a Constituição do constitucionalismo, a Constituição da democracia liberal, não pode deixar de estabelecer processos de decisão coletiva que sejam processos democráticos, em que os indivíduos livres e iguais não são apenas destinatários de um sistema de leis que lhes garante espaços de liberdade individual em que possam coexistir pacificamente, mas que lhes dá, tendo em conta a natureza necessariamente polémica de todas as decisões relativas a direitos fundamentais de uma comunidade plural, lhe dá os instrumentos para que eles possam autodeterminar coletivamente através do processo político democrático e eles são também participantes no processo de elaboração das leis. Esta Constituição é universal. É uma coisa que surpreendeu muito e causou grande horror a muitos dos críticos da Declaração de 1789. O Jeremy Bentham disse que arrogância os franceses virem dizer o que é uma Constituição. Ninguém tem uma Constituição a não ser estes senhores. E eles ainda não têm nenhuma, porque decidiram fazer uma Declaração de Direitos antes de aprovarem uma Constituição. Que arrogantes que são os franceses. Bom, mas esta é a ideia do constitucionalismo democrático ou liberal. É de que há certos conteúdos que não podem deixar de estar numa Constituição, sob pena dessa Constituição não poder reclamar-se como a obra política máxima do povo. O segundo estrato é um estrato existencial. Eu não tenho tempo para entrar nisto com grande pormenor. O estrato existencial tem que ver com uma realidade muito banal da vida política. E essa realidade é que nenhum legislador constituinte pode querer estabelecer uma Constituição para a República Ibérica. Ou pode decidir que o Estado português vai passar a ser uma região de um Estado unitário europeu. E isto porquê? Porque a capacidade de nós vivermos em conjunto politicamente e tomarmos decisões coletivas implica que se verifiquem pressupostos de ação coletiva. Implica que uma massa de pessoas, a famosa afirmação do Thomas Hobbes no Leviathan, que uma massa de pessoas seja capaz de se constituir como agente político. E estas condições são condições existenciais para que nós possamos aceitar uma decisão coletiva como uma decisão em que nós participamos
participamos, mas que é uma decisão da qual podemos discordar, tem que se verificar condições de ação política. E essas condições são dadas, já não como o primeiro extrato, o extrato material, já não um nível universal, desenhado com regra e esquadra, eles são dados pela fenomenologia política. Nós vivemos em comunidades políticas concretas. Quando há um momento constituinte em Portugal, este é o momento constituinte de uma comunidade política com fronteiras territoriais, com património histórico definido, estas coisas é evidente que mudam, a Catalunha pode se tornar independente amanhã, a Europa pode evoluir para um Estado federal, tudo isto é possível. Mas a fenomenologia política não é governada por decretos, ela é sempre necessariamente fenomenológica. Para pôr a coisa noutros termos, o espaço político não é o espaço cartesiano, não é o espaço das coordenadas. O espaço político, saber o que é uma comunidade política e que condições é que são necessárias para que um conjunto de indivíduos possa entender como parte de uma comunidade política, essas condições são existenciais ou fenomenológicas. O que significa, para dar um exemplo muito banal do dia-a-dia, que eu dizer, por exemplo, estou sentado próximo da professora Maria Lúcia Amaral, é uma afirmação que faz todo o sentido num determinado contexto, mas que não pode fazer sentido nenhum noutro contexto completamente diferente. Eu dizer, eu moro muito próximo do professor Jorge Miranda, que não sei se é ou não verdade, esta afirmação pode fazer totalmente sentido num determinado contexto e não fazer sentido noutro. Este contexto é aquilo que não tem nada a ver com a distância no sentido de espaço geométrico cartesiano. Esta é uma distância fenomenológica, depende sempre daquilo a que nos estamos a referir. E o espaço político tem esta qualidade. Os Estados Unidos é um país enorme, com uma massa de população enorme, a China é enorme, são muito maiores do que Portugal, a China é muito maior que a União Europeia e, no entanto, pode haver condições para a deliberação coletiva nesse espaço político, porque ele tem uma existência política autónoma. E o terceiro e último extrato da Constituição é aquilo que é verdadeiramente disponível pelo poder constituinte. E essas são as decisões relativas às formas, aos processos e aos órgãos de ação política coletiva. A escolha entre uma forma republicana ou monárquica, a escolha entre um sistema de fontes com estas ou aquelas características, a escolha entre um sistema político semipresidencialista ou um sistema político parlamentar, tudo isto é relativamente disponível, porque o poder constituinte tem que criar as condições para que a comunidade se possa governar democraticamente no futuro. Bom, o que é que isto significa? Isto significa, e só para terminar, tem implicações profundas na teoria da interpretação constitucional. E as interpretações profundas decorrem deste esquema em três estratos. Como vos disse, esta terceira parte da Constituição, a Constituição enquanto conjunto de regras que criam as condições para a autodeterminação coletiva, sem Constituição não há tribunais, não há parlamentos, não há governos, não há leis e decretos-leis, tudo isto são realidades constituídas por normas constitucionais. Relativamente a estes aspectos, a Constituição funciona em muito larga medida, efetivamente, como uma lei, desde que, obviamente, respeite os princípios da separação de poderes, o princípio democrático, etc., etc. Mas, relativamente aos outros dois aspectos de que eu falei, o aspecto da Constituição existencial e o aspecto da Constituição universal, tudo isto é matéria que não é disponível pelo poder constituinte. O que significa, desde logo, que o poder constituinte tem uma legitimidade precária. E daqui decorrem grandes implicações, que eu não vou ter a oportunidade de explorar agora, mas terei todo o gosto se me provocarem nesse sentido, em poder desenvolver estes aspectos, na teoria da interpretação constitucional. Ela é uma teoria que não pode deixar de ser radicalmente diversa da teoria da interpretação da lei. Os elementos da interpretação da lei não valem na interpretação constitucional. Desde logo, a letra da Constituição não tem, na parte material da Constituição, nem pouco mais ou menos, a relevância que tem no que diz respeito à interpretação da lei ordinária. Porque a letra da lei ordinária exprime a vontade política e, portanto, a legitimidade política daquele que a criou. Mas como o poder constituinte é, com a exceção do terceiro extrato, que é o extrato da criação das condições da ação coletiva, a organização do poder. Com a exceção desse extrato, o poder constituinte é sempre um poder vinculado. A interpretação constitucional não está vinculada a nenhuma vontade política que não seja aquela que ela própria representa como a vontade de um povo sempre construído de uma determinada forma, o que significa que a interpretação constitucional não pode deixar de ser também teoria constitucional, que não é possível estabelecer o significado de uma Constituição sem responder antes à pergunta o que é uma Constituição, para terminar uma nota kantiana, tal como o Kant disse, que a ciência natural tem como pressuposto transcendental a teoria da causalidade, eu direi que a interpretação da Constituição e a resposta à questão do significado de qualquer Constituição, incluindo a Constituição Portuguesa de 76, depende de um pressuposto transcendental, que é a questão de saber qual é que é o conceito material de Constituição do constitucionalismo. Muito obrigado.